Fala galera, mais uma vez bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo. Hoje nós vamos estar falando sobre o livro Iracema, de José de Alencar, que foi publicado em 1865. O livro basicamente ele tem como pano de fundo a fundação do Ceará. É um romance com características indianistas, né, da escola literária que corresponde ao nosso romantismo na literatura brasileira. O livro ele possui alguns personagens que são importantes, né? Nós estamos falando aqui. É claro que o primeiro deles seria Iracema, né? O personagem aqui principal dessa narrativa. Iracema, conhecida como a Virgem, né, dos Lábios de Mel, sem dúvida a personagem principal da narrativa. Tudo gira em torno do que vai acontecer na verdade com a Iracema. Que retrata aqui de certa forma, o nome na Iracema ele é um acróstico que retrata a palavra América, né, ligando aí a questão do nacionalismo, ligado um pouco ao nativismo, ligado um pouco aí a essas questões, essa característica indianista que tem na narrativa. Outro personagem importante aqui é o Martim, né, um jovem guerreiro branco, simbolizando aqui Marte, né? Marte, que é o deus da guerra, é o personagem que traz a guerra às tribos, né? Existe um confronto de tribos entre os pitiguaras e os tabajaras, né? Iracema era da tribo tabajara e o Martim ele vai justamente se juntar ali à tribo dos pitiguaras. Vamos ter aqui também alguns outros personagens como Araquém, que é o pajé, né, o pai de Iracema. Vamos ter Poti, que é pitiguara, amigo do Martim. Vamos ter o Irapuã, né, um jovem guerreiro, né, valente guerreiro da tribo dos Tabajaras, apaixonado por Iracema. Vamos ter aqui o Caubi também, que é o irmão de Iracema, outro jovem guerreiro da tribo Tabajara. E também precisamos falar um pouco sobre Moacir, que é o filho da dor, conhecido também como o primeiro cearense, talvez, né, aqui na narrativa. Temos aqui 4 partes importantes, né, desse livro. A narrativa ela começa com Martim, saiu para caçar e se perdeu dos amigos e vagou, né, pela floresta por alguns dias até que encontrou-se com Iracema. Iracema fica amedrontada com a presença dele, né, e vai desferir uma flecha e depois arrependida acaba dando hospedagem, né, para o Martim. Essa atitude de hospedagem ela desagrada, né, algumas pessoas. O Irapuã, por exemplo, que é justamente o guerreiro que gosta, né, dela, nutre certos sentimentos, e então a presença do Martim na tribo Tabajara ela não vai agradar muito. O que vai acontecer a partir daqui? O Martim ele vai a cada dia ter uma certa admiração pela Iracema e Iracema também pelo Martim. Enquanto isso o Martim vai estar tendo saudade da pátria, né? Uma característica também muito frequente, né, nessas obras românticas, né, dessa época. E vamos ter aqui uma união, né? Uma união que é mais ou menos assim, não pode acontecer, mas ela acabou acontecendo, que é a união entre o Martim e a Iracema. Não deveria acontecer, porque a Iracema ela era possuidora do segredo da Jurema. O que isso significa? Ela era uma espécie de uma sacerdotisa, então ela não poderia de forma alguma ter um relacionamento com um homem, né? Ela não poderia casar, constituir família, ter filhos. Ela foi separada para o sacerdócio, né? Trazendo à tona uma questão mais espiritual, transcendental, mitológica, né? Da mitologia indígena. Martim, já agora na parte 2, ele é retratado a questão do abandono da pátria, né? Eles resolvem fugir e Iracema vai quebrar o segredo da Jurema, né? O segredo consiste em que ela mantenha a sua virgindade. Então isso não vai acontecer. Eles vão se juntar e eles vão resolver fugir. Então foge Iracema, foge Martim e o Poti, que é o melhor amigo dele. Nessa fuga, assim que é percebida, né, a ausência de Iracema, o Caubi, irmão dela, e o Irapuã,
eles vão liderar o exército tabajara, né, em busca, né, em resgate de Iracema. Vai acontecer um encontro, esse encontro entre os tabajaras de um lado e os pitiguaras do outro, vai ser uma batalha sangrenta, muita gente, né, vai morrer. É retratado aí esse confronto, né, entre tribos, também o que era basicamente até um pouco que normal, dependendo da região onde encontravam-se, né, naquela época. Então eles vão em busca de um novo começo, né, já indo aqui para a nossa terceira parte. Eles, de tanto fugir, eles vão parar numa praia, né, eles vão construir uma cabana. Iracema, né, vai ficar grávida, é quando acontece um outro episódio. Os franceses vão ficar aliados da tribo dos pitiguaras, e vai haver um outro combate entre os pitiguaras, né, com o apoio francês de um lado e os tabajaras do outro lado. O que vai acontecer a partir de agora? Iracema, né, muito envolvida com o Martim e vice-versa, e então eles estão muito apegados ali. De repente o Martim precisa deixar Iracema para ir à guerra, lutar ao lado de seus irmãos que deram hospedagem, deram abrigo a ele, que eram os pitiguaras. Iracema, ela fica, né, à espera de Martim, mas ela já está grávida. Então não era uma partida que ela realmente gostaria que fosse, né, que tivesse, que deveria ter acontecido. A quarta parte já é a parte trágica, né, seria aqui o desfecho dessa narrativa. Vai nascer Moacir, o filho da dor, né, ela vai realmente ter muita dificuldade para gerar, né, o Moacir. É conhecido como o primeiro cearense, né, ela vai ficar muito debilitada de tanto ela chorar. Ela perde o leite que serviria para amamentá-lo, ela vai perdendo saúde, vai perdendo sua vida. E Martim de repente está voltando da guerra, ele ouve um canto triste da jandaia, percebe que algo está errado e na verdade ele encontra-se com Iracema ainda a tempo de ela morrer em seus braços. Esse aqui é o final trágico da história. Iracema é enterrada, né, e nesse lugar dado ao nome de Ceará, né, o lugar onde foi enterrada ali a Iracema. Moacir, quer dizer, o Martim, ele vai a partir de agora criar o próprio filho, que é o Moacir. Vai agora expandir o cristianismo, retratando aí o movimento da igreja no território, né, aqui no Brasil, naquela época. Ele vai continuar amigo de Poti ainda, né, então ele vai permanecer no Brasil e vai ter aí essa questão da criação do próprio filho, né? Então é assim que termina essa narrativa. O livro ali foi publicado, como eu disse no início do vídeo, em 1865, tem características indianistas, retrata aqui a história, né, a colonização do Ceará, né, que se deu historicamente em 1606, e nós temos aqui algumas temáticas, por exemplo, o exótico, a valorização do exótico, a fauna, a flora, as árvores, os rios, os animais, tudo isso daqui ele é muito retratado, né, simbolizando o exótico, né, da narrativa, característica, né, indianista. A própria característica indianista, né, se liga na questão da valorização do índio como herói nacional, mas que fique bem claro, o índio como herói nacional, mas ainda no padrão europeu. Como você pode ver na narrativa, Iracema seria aqui uma personagem central, no entanto ainda exige a presença europeia, no caso aqui a influência do personagem Martim na narrativa. A simples presença dele, na verdade, retrata a influência europeia ainda na literatura brasileira. A união entre Martim e Iracema significa mistura de raças, né, entre portugueses, né, o europeu de um lado e o indígena do outro. Retratado esse nacionalismo, tanto pelo lado do Martim, a saudade da pátria, o nacionalismo pelo lado da Iracema, a valorização do índio, o nativismo, né, essa questão muito forte também dentro da narrativa. Então, são questões que precisamos ter cuidado aí, né, para analisar o livro de Iracema. Ok? Fica aí nosso abraço, professor Márcio, mais uma vez aqui com Iracema, de José de Alencar. Obrigado.